Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e debates aqui da nossa Band TV. Agradeço sim a você que nas manhãs de domingo abre a sua tela para dividir com a gente esses 30 minutos de muita informação jurídica da área do direito da previdência, do direito do trabalho, da área de empreendedorismo. Hoje tem quadro para os empreendedores aqui no programa. E sempre debatendo um tema do momento, um tema atual, né? Inclusive, nesse final de semana, olha só o que a gente vai propor aqui para reflexão. Teto de gastos gaúcho. O que fazer? Ele foi aprovado recentemente, né? Um limitador aí nos gastos dos três poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, também do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, a Defensoria Pública, todos estão sob o guarda-chuva do novo teto de gastos, uma cópia, né, da emenda constitucional 95 lá de 2016, né? E era o último passo que faltava para o Estado do Rio Grande do Sul poder aderir ao RRF, o Regime de Recuperação Fiscal. Você achou uma boa? Tem opinião formada? Não tem? Bom, então aproveite o programa de hoje, os nossos convidados vão estar falando sobre isso. Você se comunica com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail e no @programa Boca no Trombone, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, seja nosso parceiro aí no Boca Digital, né? Muita produção de conteúdo específica no nosso canal do YouTube. Vamos com eles, vamos com os convidados. Em nome do Sindicep RS, quem está conosco na manhã desse domingo é a sua presidente Diva Luciana, e ela fala sobre o teto de gastos gaúchos aprovado recentemente na Assembleia Legislativa. Bom dia, Solano, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã. Eduardo Leite intensificou os ataques aos servidores e às servidoras e ao serviço público gaúcho. Com o apoio da sua base aliada, Leite aprovou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o projeto de lei complementar que institui o teto de gastos. O mesmo teto já implementado em nível federal e defendido pelo governo Bolsonaro. O projeto aprovado prevê o congelamento das despesas primárias, como saúde e educação, por 10 anos, incluindo aí os salários dos servidores e das servidoras. Esta medida é mais um grave ataque à população e ao funcionalismo público, que está há 7 anos sem reposição da inflação, vivendo uma situação desesperadora e que desde 2019 vem sendo massacrado por Eduardo Leite com perda de direitos. E para reforçar, como falou a presidente do Sindicep, a referência é a despesa primária do exercício anterior, né, que é acrescida, tem o crescimento da inflação, é a única correção que ocorre ao longo desses 10 anos. Participação agora do Sindimetrô, com o seu presidente Luiz Henrique Chagas, e ele também fala sobre o teto de gastos aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Solano, bom dia a todos os participantes do programa e aos telespectadores. Mais uma vez, é um grande prazer sempre participar do Boca no Trombone, né? Sempre com assuntos atuais, né, e muito importantes para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né. E o teto de gastos aprovado pelo governo Leite, né, é mais um crime, né, contra todos nós, né. Nós estamos vendo um marco de retirada de direitos, né, do governo Bolsonaro, certo? O governo Melo retirando direitos também dos trabalhadores, agora retirando os passes livres de estudantes, os dias livres, né, o trabalhador poder se deslocar pela cidade, né, ameaçando de extinção, né, de uma empresa tão importante quanto a Carris, a Transurb sendo ameaçada de ser vendida pelo governo Bolsonaro, né, temos um calendário posto aí que é março e abril, e nós estamos fazendo todo o empenho para impedir isso, né, nós consideramos um crime. Durante a pandemia ficou bem claro que quem segurou a onda foi o serviço público, foi o SUS, né, que mostrou todo o seu valor, né, e um pouco antes de iniciar a pandemia, muita gente queria acabar com o SUS do governo, e o SUS mostrou a sua importância. O serviço público, quem não parou em nenhum momento o transporte, foi a Transurb, foi a Carris. Essas empresas privadas deixaram os trabalhadores literalmente a pé, e agora vem mais esse crime, né, que é o teto de gastos. Num estado que já investe cada vez menos em saúde, segurança, habitação, lazer, né, dos trabalhadores, agora vamos colocar um teto de gasto pelos próximos 10 anos. Né? Nós consideramos isso um crime contra todos os trabalhadores. E na eventualidade, né, de algum órgão,
de algum dos poderes ultrapassar o teto, há sanções, né? Que serão não poder alterar a estrutura da carreira ou então não poder contratar pessoal que gere gastos públicos, caso, né, executivo, legislativo ou judiciário ou algum dos outros órgãos citados anteriormente não observem, né, essa regra e essa limitação do teto. Olha, no espaço do Sindicaixa, aqui do Boca no Trombone, está com a gente hoje a diretora do CEPERS, a Mari Andréia, e a pauta é a mesma, é o teto de gastos gaúcho. Bom dia, Solano, a todos e a todos que acompanham o nosso debate sobre a PEC do teto de gastos, uma PEC que visa reduzir os investimentos nos serviços públicos pela próxima década, numa conjuntura em que assistimos o aumento do desemprego, da fome e atravessamos uma pandemia. Essa PEC do teto de gastos, ela segue a mesma lógica da emenda constitucional 95 do governo Bolsonaro, um governo tirano, responsável pelas mortes de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. Essa PEC provavelmente provocará e trará um colapso na máquina pública, com o discurso de que não tem dinheiro. Só que o governo Leite continua garantindo as isenções fiscais e fechando os olhos para a sonegação. Isso significa que se mantém os privilégios dos mais ricos e aumenta a concentração de renda no estado do Rio Grande do Sul e no país. Vamos para o nosso espaço de consultoria? Vamos sim, você tem dúvidas do direito da Previdência, encaminhe para a gente também do direito do trabalho. Na sequência, vamos ter aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Agora, vamos para o nosso telão aqui, meu diretor. Olha aí, ó, doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, está com a gente para prestar a consultoria previdenciária nesse domingo. Doutor Charles, prazer, alegria recebê-lo novamente aqui no Boca no Trombone. Bom dia. Muito bom dia, Solano. É uma satisfação imensa participar do teu programa. Muito obrigado pelo convite. Desde já, saúdo a todos e desejo um Feliz Natal que se aproxima. Verdade. Estamos próximos aí das datas, né, dos festejos de final de ano. Mas as dúvidas já estão aqui, já estão chegando. Pessoal querendo, ávido por saber aí direito da Previdência. A Maíra, lá de Parobé, eu assinei a carteira de trabalho faz 1 ano e 1 mês. E desde os 2 anos de idade tenho problema de convulsão. Eu tenho direito de me aposentar ou me encostar por tempo indeterminado? É a dúvida da Maíra, doutor Charles. Olha só, Maíra, em linhas gerais, caso a sua condição de saúde a impeça de continuar trabalhando, é caso de um benefício por incapacidade, né? Agora, se ele será temporário ou definitivo, é matéria que vai ser avaliada em uma perícia, administrativa ou judicial. Mas a sua questão, ela é bastante delicada. E eu sugiro fortemente que ela seja analisada por um advogado da sua confiança, com muita atenção aos detalhes, tendo em vista esse seu problema de saúde que lhe acompanha desde a infância. Sim, certo. Outra dúvida vem lá de Uruguaiana, o Carlos André Machado. Na lei atual, como ficou a aposentadoria para o motorista carreteiro? Ele diz que tem 44 de idade, 20 de contribuição. E também quer saber, e o motorista internacional? Como eu faço todo o Mercosul, há diferença na hora de se aposentar? É a dúvida do Carlos André. Carlos, não tem um tratamento específico para o motorista internacional sob o enfoque do direito previdenciário, né? A verdade, como a gente vem relatando nos programas aqui do Boca do Trombone, é que a aposentadoria especial ela sofreu muitas mudanças, né, com a reforma da Previdência lá em 2019. Né? Foram alterações duras para o trabalhador, né, como, por exemplo, a inclusão do requisito etário. Agora não basta 25 anos de tempo especial para se aposentar, precisa também ter a idade mínima de 60 anos, e tu, como um homem com 42 anos, já fica mais afastado de alcançar o direito à aposentadoria especial. Né? Outros exemplos são a vedação da conversão do tempo especial em comum, o método de cálculo, enfim, houveram muitas alterações que vieram a prejudicar o trabalhador, Solano. Verdade, aposentadoria especial foi modificada e muito.
Dr. Charles segue com a gente. Para mais respostas, você pode encaminhar para a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail e também no @programa Boca no Trombone. E o Dr. Charles está com a gente na nossa equipe do Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. FM 94,9 é o dial do Boca na nossa RB, a nossa Rádio Bandeirantes. Pauta da Fome, sempre aqui conosco. Sim, na tela agora, o recado do nosso parceiro, o Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja parceiro aí dessa causa, olha aqui, ó. O portal doealimentos.com.br, você pode escolher a forma de fazer uma doação, ser um parceiro dessa nobre causa. Boca de hoje está falando sobre o teto de gastos no Rio Grande do Sul, que foi aprovado recentemente. Nova opinião do Sindicep-RS com a sua presidente, Diva Luciana. A aprovação do teto de gastos atingirá diretamente a população gaúcha, principalmente aqueles e aquelas mais vulneráveis, de baixa renda, que são os principais usuários de serviços públicos como saúde e educação. O Estado tem o dever de ofertar serviços públicos com qualidade e, para isso, é preciso investimentos de grande porte. É de conhecimento de todos a situação crítica que se encontram boa parte das escolas estaduais, que precisam urgentemente de reformas ou serem até mesmo reconstruídas. Outra área importantíssima que necessita de investimento é a saúde pública. A pandemia comprovou para todos e todas a importância que o SUS tem. Além disso, estamos longe de nos livrar do coronavírus. E as sequelas deixadas pela doença causada necessita de muita atenção e acompanhamento de muitos profissionais. Não oportunizar atendimento público gratuito de qualidade à população é um crime. No que toca às despesas com saúde e educação, que a Constituição Federal, replicado pela Constituição do Estado, determina em percentuais de para a saúde 25% do orçamento e para a educação 18%, pode sofrer então uma variação, né, para cumprir justamente esses percentuais, né, durante esses 10 anos que estará em vigência, em vigor, o teto de gastos gaúcho. Nova participação do Sindimetrô, com seu presidente Luiz Henrique Chagas. O exemplo disso nós já temos do governo federal, né? O governo Bolsonaro também já havia estabelecido um teto de gastos. Tivemos, além disso, a lei complementar do ano passado, né? Também que limitou os gastos, né? E isso atingiu a quem? Apenas a trabalhadores e trabalhadoras, né? Nós não vimos ser gerado um novo emprego no país. Quer dizer, nós temos hoje 14 milhões de empregados, mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, ou seja, 6 milhões de desalentados, que é uma coisa que só existe no Brasil, pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego, né? E ao invés de nós vermos um governo que invista, né, na infraestrutura, que bote mais dinheiro para gerar mais emprego, para gerar uma melhor qualidade de vida para todos, não, é o contrário, estabelecer um teto. Mas aonde está o teto? Apenas nos custos da educação, da saúde, quer dizer, onde os trabalhadores mais precisam. Agora, no sistema bancário, que é realmente para onde vai todo o dinheiro, né, a grande parte da renda, da arrecadação dos governos federais, estaduais, municipais, e isso a gente não escuta ninguém falar. Então, a nossa solução é essa. Nós apontamos o quê? Nós temos que mexer no sistema bancário. É ali que está sendo drenado todo o dinheiro do trabalhador e é ali que se vai toda a nossa expectativa de um país melhor. Apenas para grifar, o teto de gastos federal, ele foi aprovado ainda na presidência do Michel Temer, né? Ele era o presidente quando a emenda constitucional número 95 foi aprovada. Nova participação do Sindicaixa, que é hoje representado pelo CEPERS e a sua diretora, Mari Andréa. A PEC do teto de gastos vai contra os interesses da população, pois desmonta a presença do Estado na vida das pessoas.
Está comprovado que quem sustenta a máquina pública são os impostos da classe trabalhadora, porque os empresários continuarão ganhando isenções fiscais e continuarão demitindo os trabalhadores e trabalhadoras durante esta pandemia. Esta PEC é um verdadeiro saque aos recursos públicos que pertencem à classe trabalhadora. Essa política tem um nome, é o Estado mínimo, que o governo Bolsonaro e o governo Leite implementam no país e aqui no estado. E não tem outra saída. Nós precisamos unificar a população e os servidores em defesa dos serviços públicos, porque não dá para aceitar que o governo Leite e o governo Bolsonaro transforme, por exemplo, saúde e educação pública em mercadorias a ser compradas, sendo que existe um número absurdo de desempregados em nosso país. Mais consultoria, mais dúvidas sobre Previdência? Temos sim, temos aqui. Você tem dúvida do direito do trabalho? Vai encaminhando, vai mandando. Olha, daqui a pouquinho, na sequência, a gente vai lá para o nosso Dica Trabalhista. Agora, o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, responde as dúvidas previdenciárias para você. Essa vem lá de Alvorada, aqui na região metropolitana da Marisa. Eu sou pensionista, mesmo assim, posso receber a aposentadoria por idade ou não? É a dúvida da Marisa, doutor. Muito bom dia, dona Marisa. Fique tranquila, porque a senhora vai poder receber a sua aposentadoria por idade juntamente com a pensão. Embora a proposta inicial na reforma da Previdência fosse que não seria possível acumular esses dois benefícios, acabou passando essa possibilidade. Só vai ter uma questão, a depender dos valores desses dois benefícios acumulados, apenas um vai ser pago no valor integral, certo? Tá certo, obrigado, doutor Charles. Daqui a pouquinho ele já retorna com mais dúvidas de Previdência. Agora a gente troca a chave, muda o campo do direito, vai lá para o mundo do direito do trabalho, no nosso Dica Trabalhista. Bom dia, amigos do programa Boca no Trombone e Dr. Solano. Hoje vamos responder a dúvida do telespectador Francisco de Porto Alegre. O Francisco informa que trabalhou de carteira assinada de dezembro de 2019 a abril de 2021. Porém, ele havia ficado doente em janeiro de 2021 e entre atestados e internações, ele acabou sendo demitido. Ele informa que agora ele está gozando de benefício previdenciário e pergunta se tem alguma reparação trabalhista para ser buscada em razão desses fatos. Olha, Francisco, quando o empregado está com problema de saúde que o incapacite para o trabalho, ainda que ele não esteja no INSS, o contrato de trabalho fica suspenso. Portanto, ele não pode ser demitido nessas condições. Isso deve ser observado pela empresa quando faz o exame demissional e ela deve se obstar de fazer essa dispensa nessas condições, encaminhando o empregado ao órgão previdenciário. Portanto, tu deves procurar um advogado trabalhista da tua confiança para te orientar sobre essas peculiaridades do teu caso concreto, pois a tua dispensa foi nula e tu tem direito a ser reintegrado ao teu posto de trabalho. Ademais, se for verificado que tu foi dispensado justamente por ter ficado doente, pode ficar caracterizada ainda uma dispensa discriminatória e isso dar ensejo a outras indenizações. Espero ter ajudado e um bom final de semana a todos. Doutor Pedro Guterres, do nosso time de consultores trabalhistas, muito obrigado pela sua participação. Se você tem mais dúvidas da relação do patrão e do empregado, mande, encaminhe para a gente. Ao longo da semana a gente faz aquele bate-bola, pergunta e responde lá no nosso Boca Digital. Mais dúvidas antes da nosso intervalo comercial? Hoje com o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, respondendo as dúvidas do direito previdenciário. Doutor, o Paulo de Gravataí, ele diz o seguinte: paguei atrasados do INSS, anos de 1995, 96, 97, e cobraram juros e multas. E posteriormente descobri que até outubro de 96, juros e multas não poderiam ser cobrados. A quem recorro para reaver esses valores? É a dúvida do Paulo, lá de Gravataí, doutor. Ótima pergunta do Paulo, que deverá recorrer a um advogado para avaliar a viabilidade de entrar com uma ação judicial visando a devolução dos valores que pagou
pela inclusão indevida de juros e multa nas competências anteriores a outubro de 96. Quero informar o Paulo e a toda a tua audiência, Solano, que até o mês passado o INSS sequer havia em seu sistema, o seu sistema adaptado para fazer o cálculo sem os juros e multa. Eu mesmo precisei entrar com mandado de segurança para conseguir excluir os juros e multa. É, uma dificuldade a mais aí, mas sim, você pode se socorrer sim de profissionais como o Dr. Charles aí, sempre muito bem atualizados na área do direito da Previdência. Paradinha para o mate, para o café, a gente já retorna, tem mais debate, tem mais consultoria, tem o quadro empreendedorismo, tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo, muita informação jurídica de previdência, de direito do trabalho e, claro, uma pauta, um debate do momento. A gente está querendo refletir nesse final de semana sobre a aprovação do teto de gastos aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma boa? Hein? O que você acha? Participe, opine, ainda tem tempo. Vamos com a opinião final agora dos nossos convidados. Em nome do Sindicep RS, a opinião final é da sua presidente, Diva Luciana. Congelar os gastos primários do Estado é decretar o fechamento dos serviços públicos que atendem a população mais pobre e, por consequência, a extinção dos servidores e servidoras. Leite é inimigo do serviço público. Desde o início do seu governo, tem promovido ataques avassaladores aos direitos das categorias. Perdemos nossas carreiras. As perdas inflacionárias chegam a mais de 50%. Muitos colegas tiveram redução salarial e os aposentados estão tendo seus salários confiscados. A situação é desesperadora. Não é possível termos serviços públicos de qualidade sem a valorização dos servidores e das servidoras. E Leite tem feito justamente o contrário. Basta de arroxo salarial e da destruição dos serviços públicos. Bom domingo a todos e todas e até a próxima oportunidade. Conclusão do Sindimetrô, com seu presidente Luiz Henrique Chagas. É uma medida extremamente autoritária do governo Leite, que é inadmissível, é absurdo um governador trancar, né? Na verdade está trancando a gestão dos próprios governadores. Nós já temos deficiências nos serviços públicos, nós já temos falta de saúde, de educação, segurança, habitação, lazer, quer dizer, coisas que são direitos constitucionais que já estão deficitários. E o governo Leite vai agravar com isso o problema. Então, a nossa posição é totalmente contrária, a gente repete, temos que mexer no sistema financeiro. Hoje, o governo federal arrecada mais de 40% de todo o ganho dos trabalhadores e o retorno nós não vemos retorno de forma alguma. Quer dizer, nós temos que ter serviços, pagar a educação privada, segurança privada. Nós queremos mais serviço público de qualidade, nós queremos mais servidores públicos. Então, a medida do governo Leite é totalmente irresponsável, abusiva. Então, mais uma vez, foi um prazer participar do programa. Para nós é uma vitória, terminando o ano com mais de 600 mil mortes pelo Covid, então já é uma vitória pelo fato de estarmos aqui e vamos continuar lutando contra esses governos autoritários. No espaço do Sindicaixa, mais uma participação da diretora do CEPERS, Mari Andréa. Não podemos aceitar que o governador Leite e o presidente Bolsonaro, duas faces da mesma política, continuem implementando e aprovando legislações que desmontem os serviços públicos que atendem a população. Em nome de uma dívida pública que deixam os investidores mais ricos ainda e aumentem a concentração de renda. Essa política provocará muitas mortes em nosso país. Essa política tira a perspectiva de um futuro para a nossa juventude. É preciso unir forças, fazer muito debate e organizar a luta para fazer o enfrentamento contra esses governos que não representam os interesses da classe trabalhadora. Mais uma dúvida de previdência para o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. O Félix: tive um acidente de qualquer natureza, o perito judicial constatou as lesões, o juiz de primeira instância me negou, no acórdão negaram. O que devo fazer? Sou contribuinte MEI, microempreendedor individual. Posso recorrer?
O meu pedido é o auxílio acidente. É a dúvida do Félix, doutor. Olha, Félix, se transitou em julgado este acórdão, o senhor não pode mais recorrer. Mas me parece que este caso que o senhor traz aqui para análise, ele se trata de um benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença. Então, cujo direito me parece que não foi reconhecido, certo? Agora, o auxílio-acidente que o senhor refere é um benefício distinto. E ele é devido ao trabalhador que, após a consolidação das lesões, sofreu uma redução da sua capacidade laborativa. Sim. Caso, então, o senhor se encaixe nesse perfil, ou seja, que tenha tido uma redução da capacidade laborativa consolidada, o senhor pode requerer especificamente este benefício. Certo. Doutor Charles, e rapidinho aqui para a Luciane, aqui de Porto Alegre, tenho esclerose múltipla, 42 anos de idade, posso pedir minha aposentadoria? Olha, Luciane, poderá pedir aposentadoria ou um benefício por incapacidade se tiveres documentação médica suficiente para demonstrar a sua incapacidade para o trabalho. Sim. E também desde que tenha a qualidade de segurado. Perfeito. Doutor Charles, muito obrigado pela sua consultoria, um grande abraço e até uma próxima. Até uma próxima, Solano. Um bom domingo a todos, bom final de ano. Valeu, obrigado. Doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, nosso consultor na matéria de previdência nesse domingo. Quadro de empreendedorismo, eu prometi, e agora aqui ele está, a palavra do especialista Fortus. Hoje vamos falar sobre as doações incentivadas pelo imposto de renda. Tanto pessoas físicas que entregam as suas declarações pelo modelo completo, quanto as pessoas jurídicas que fazem a apuração dos tributos pelo lucro real, podem destinar uma parte do imposto de renda devido para fundos e instituições autorizadas pelo governo. São instituições voltadas ao atendimento à criança e adolescente, ao idoso, ao desporto, atividades audiovisuais, ainda atenção à pessoa com deficiência e apoio oncológico. As pessoas físicas podem destinar até 8% do imposto de renda devido e as empresas até 4%. Quem tem uma parcela do imposto a restituir menor do que o imposto retido também pode fazer a doação, que buscará esta quantia doada juntamente com o seu imposto de renda restituído. Na declaração também é possível fazer doação direta, mas aí apenas destinar ao município, não escolher a instituição. É uma forma de fazer o bem sem que haja necessidade de um desembolso. Muito obrigado, Evanir Aguiar, CEO da Fortus Group, sempre boas dicas aí na área de empreendedorismo, na área contábil. Acabou, gente, vamos ficando por aqui. Olha, e a partir da semana que vem, temos o início da nossa série dos programas especiais. Sim, uma série de programas especiais com a retrospectiva 2021 e a projeção 2022. Cardápio farto aí com os consultores de previdência, direito do trabalho e todos os parceiros, tá certo? Domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV. Grande abraço e até lá!